amigos do Ideal Espírita, da cidade de Colatina, amigos da região norte do nosso estado, amigos que nos acompanham através das ondas da internet, nosso cordial boa noite, rogando ao Mestre Jesus, nos abençoe a todos nesse instante em que iremos discorrer, conversar, dialogar, trocar ideias, trazer informações em torno de uma temática que vem mobilizando a atenção de muitos de nós a respeito da transição planetária. Mas, antes de mais nada, nós também fazemos questão de trazer um abraço em nome da nossa presidente da Federação Espírita do nosso Estado, Maria Lúcia Virginia de Dias Maria, que sempre nos solicita que, quando estivermos em exposições doutrinárias, encontrando companheiros tão queridos do movimento espírita, que transmite seu abraço e a certeza de que, em cada cidade da nossa região norte, hoje representada em Colatina, existem corações desejosos de conhecer a verdade do amor do Cristo através da doutrina dos Espíritos. Então, sintam-se abraçados e é uma alegria imensa estar em nome da Federação dialogando com todos na noite de hoje. Bem, nosso tema é um tema, como o nome sugere, transição planetária, um mundo de regeneração, que nos convida a duas reflexões primeiras e fundamentais. A primeira é, afinal de contas, que transição planetária é essa? E a segunda, que vem a ser um mundo de regeneração. Em torno dessas duas temáticas, a gente vai navegar na noite de hoje, contribuindo ou buscando contribuir com as nossas reflexões, porque já é um material riquíssimo e interessantíssimo para acompanharmos, em materiais disponíveis no YouTube, para quem gosta, em redes sociais, para quem acompanha, em sites especializados, trazendo leituras e informações. E o mais interessante de tudo isso, muito mais do que as definições que são trabalhadas, é começar a refletir sobre qual o impacto que isso tem sobre as nossas existências, qual a importância dessa temática para as nossas vidas. E é um pouco sobre isso que nós vamos conversar à noite de hoje. Mas, antes de mais nada, com a ajuda do meu amigo Rogério, a gente vai, como foi citado na apresentação inicial, lembrando o significado da data de hoje para todos nós que gostamos, somos simpatizantes ou frequentadores da doutrina dos Espíritos. Falar de Hippolyte Léon Denis Rivail. Nós estamos falando quando homenageamos o professor Allan Kardec, conhecido nesse termo no movimento espírita e também no grande público, mas quando relembramos a data de nascimento de Hippolyte Léon Denis Rivail, nós estamos falando de um homem que conduz toda a sua vida em busca da ciência e da verdade. E que já, em idade avançada, para os padrões da época, trabalhar contato com uma ciência nova, uma informação nova, que revelava, se não o sentido da própria existência naquele momento, mas revelava a realidade de uma forma diferente de vida, além da vida da matéria. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, que ali citamos, na França de sua época, educador, linguista, poliglota, membro de sociedades científicas, cientista em várias áreas, magnetizador, profundo conhecedor de aspectos físicos. Mas um ponto nos chama a atenção: cristão. E por que a gente tem que resgatar esse tema? Porque quando a gente está conversando com companheiros espíritas, com pessoas que podem, na porventura, conhecer o doutrina espírita nesse instante, muitas pessoas questionam: mas os espíritas, vocês são cristãos? Vocês acreditam em Deus? E Jesus para vocês? Aí tem que responder: a gente acredita em Deus sim, porque é a primeira questão de O Livro dos Espíritos, que é Deus. Kardec, ou melhor, o professor Hippolyte Léon Denis Rivail, ao longo dos seus estudos e pesquisas, ele constata e observa que a gênese de tudo, das leis morais, das leis que regem o universo, das leis que regem o nosso comportamento com o nosso semelhante e o nosso entendimento de nós mesmos, tinha uma origem em um Criador. Poderíamos chamar como quisermos, mas chamamos de Deus, como o próprio define os Espíritos. Ou seja, uma inteligência suprema, uma causa primária por trás de tudo. Allan Kardec, professor Hippolyte Léon Denis Rivail, reconhece então, nesse aspecto, primeiro, que os Espíritos que revelavam
ou que revelaram a doutrina, chamada doutrina espírita, faziam referência e entendiam que a origem de tudo estava no Criador, no ente supremo, pelo nome de Deus. E um segundo ponto, que aquele que nos é a melhor referência, melhor modelo, para que nós possamos espelhar, era o Mestre de Nazaré, era Jesus. E é interessante resgatar esse aspecto, porque a doutrina espírita, então, em essência, o que ela busca fazer é resgatar a informação do Cristo, que ao longo do tempo e da história foi deturpada, corrompida, equivocadamente interpretada. Porque é interessantíssimo resgatar quando nós misturamos aspectos de ordem filosófica e religiosa com política de governo, nós perdemos o sentido para onde nós estamos indo. Porque se na terra nos governam prefeitos, está todo mundo movimentado com a eleição esse ano, governadores, presidentes, cônsules, embaixadores, só há um governador da terra que nos conduz com segurança e com serenidade rumo à felicidade, que é Jesus. E essa é a essência de todo ensinamento espírita, resgatar o pensamento do Cristo. O que Jesus quis nos dizer? O que os profetas antes dele quiseram nos dizer? Desde a Gênese mosaica, colocada lá na Torá hebraica, nos artigos que compõem, ou nos capítulos que compõem o Velho Testamento, as revelações do profeta Isaías anunciando o Messias, e a própria vinda de Jesus e o seu Evangelho, completando a lei conforme Jesus anuncia. Não vim destruir a lei, e sim dar-lhe cumprimento e continuidade. Fazer com que as informações que já estavam postas pudessem ser bem compreendidas e bem vivenciadas, para que dessa forma nós reencontrássemos o caminho que nos leva à felicidade. É interessante isso que muitas vezes falam, o caminho que nos leva a Deus, o caminho que nos leva a Jesus, sem dúvida, sem dúvida. Mas este é o caminho que nos traz paz, que nos traz alegria, que nos traz serenidade. A doutrina espírita tem essa proposta, carrega essa proposta. E na França pós-revolucionária, no mesmo ano onde Napoleão Bonaparte se autoproclama imperador, primeiro imperador da França, 1804, reencarna na Terra aquele missionário que terá a responsabilidade de trazer a toda uma nova era da humanidade, o Consolador prometido por Jesus, quando narra: se me amais, guardai meus ensinamentos, e eu rogarei ao Pai que vos envie o Consolador, que ficará eternamente convosco. A doutrina espírita, então, vem na época predita cumprir esse papel. Hippolyte Léon Denis Rivaio é o missionário desta revelação. E aí mais um dado importante nesse aspecto de celebração do dia 3 de outubro, ele não inventa uma doutrina, ele não cria uma doutrina, ele codifica, cria um código, organiza um código. Como um jurista especializado em leis faz, organiza um código. Qual o código ele organiza? O código que é revelado pelos Espíritos, o código da moral universal. Porque não se trata de uma religião apenas, porque será religião no sentido efetivo do que é religar. Ligar criatura ou ligar de novo, criatura ao Criador. Mas é o código moral da vida futura. Então, se nós entendermos o que propõe a doutrina dos Espíritos, nós entenderemos a doutrina do Cristo e estaremos aptos a viver em qualquer orbe do universo, em qualquer planeta. Porque a moral que rege todos os planetas é a moral de Deus. E Jesus vem nos ensinando há mais de 2000 anos e que nós, nessa oportunidade, estamos tentando aprender um pouco mais. Vamos então começar a falar, Magé, que nos ajude aqui, sobre a nossa temática da noite de hoje. Alguns tópicos importantes que a gente fala sobre transição.
transição planetária começa a causar alvoroço. Não importa se você é espírita, se você é protestante, se você é evangélico, se você é batista, se você é católico, se você é ateu, se você é budista, não importa. Porque em algum momento as pessoas acreditam que o mundo vai acabar. Há pouco tempo atrás, no ano 2000 o mundo vai acabar. Na década de 80, para quem era vivo nessa época, eu era muito jovem, mas era vivo, os discos voadores vão descer. E aí, foi uma frustração danada, porque os discos voadores não desceram, e ele descobriu depois que foi marcado de um domingo, e domingo, na década de 80, não abria posto de gasolina. Então, a gente entendeu por que ele não pousou discos voadores, não teria como voltar para casa, coitados. No ano 2000, o maior risco que corremos foi o bug do milênio. Né? O que ia acontecer com os computadores do mundo? Porque só cooperavam com 2 casas para calcular ano e não com 4 casas. Então, era 2012 seria só 12. E o problema é que quando virasse de 99 para 2000, nós íamos voltar para o ano 1900. E aí foi uma comemoração. Mas o mundo não acabou. E assim, a cada época da humanidade, nós vamos tentando entender, ou estamos tentando predizer, que o mundo vai acabar. Um asteroide está vindo em nossa direção, e aí vai bater contra a Terra. Aí vai amassar uns, porque se bater, vai amassar ele, tá? E os outros vai arremessar no espaço sideral. Pode ser. Se um asteroide bater, isso acontece mesmo. E vai morrer todo mundo, vai mesmo. Se ele bater. Ok? A Terra vai explodir. Bem, se os homens colocarem bombas, de fato, irá explodir. Mas tem o magma da Terra, porque a Terra é toda incandescente por dentro. É verdade. É verdade. Isso significa que a Terra está viva por dentro e que ela vai esfriando. E à medida que ela vai esfriando, as placas tectônicas que formam a crosta terrestre vão se encaixando. E isso gera consequências no ar terrestre. Isso é verdade. A Terra vai explodir? Não estamos tão certos disso. Não é o que a ciência vem nos apresentando. Mas nós ainda esperamos, porque nós lemos lá no Apocalipse de João que haveria pranto e ranger de dentes, que haveria a separação do joio do trigo, e viriam as bestas do Apocalipse, e que o mundo iria acabar. E aí, a gente fica esperando esse dia ansiosamente. É interessante, né? A gente fica assim, que dia vai ser? Dia do Apocalipse, esperando. O problema é que assim, se ele chegar, vai todo mundo morrer. E se acontecer isso? Como nós estamos preparados para com essa possibilidade? Então, o Apocalipse de João é interessantíssimo, mas ele, na verdade, nos traz e nos revela visões espirituais que espíritos da esfera do Cristo, ordenados pelo próprio Cristo, apresentam para João enquanto futuro da humanidade, das possibilidades futuras. Algumas possibilidades de ordem completamente natural, outras possibilidades alertas para a nossa conduta de ordem moral. Só que nós ficamos focados na desgraça, do que vai acontecer de ruim. E para quem fica torcendo para acontecer lá no Japão, e para acontecer quando nós não estivermos por lá, de preferência. Né? Porque eu fiquei sabendo que a Europa vai submergir, vai ficar embaixo d'água. Eu só espero que não aconteça isso quando tiver oportunidade para Paris. Porque logo na minha vez vai acontecer isso. Né? Mas nós então fantasiamos, criamos, imaginamos por quê? Porque a gente acredita, ou passamos a acreditar em dado momento das nossas existências e das nossas muitas existências pregressas, de que éramos culpados e tínhamos que acertar nossas contas com Deus. E essas contas seriam pagas através de uma punição dessa ordem. Então ficamos esperando um Deus vingativo, um Deus mau, que viesse cobrar as contas de nós mesmos. E nós, com esse sofrimento, acertássemos as nossas contas com o Criador. Na verdade, nós estamos a cada dia acertando as contas com a nossa consciência. Com a nossa consciência. Um outro aspecto que
que nos chamou muita atenção quando abordamos, ou nesse pano de fundo que abordamos a questão da transição planetária, diz respeito ao calendário maia e algumas revelações ou descobertas da arqueologia em torno do que chamamos as civilizações antigas, dos seus costumes, dos seus hábitos, das suas ciências, da sua metafísica, da sua religiosidade. E, de alguns anos para trás, nós passamos a envolver com essa temática. 2012, o fim do mundo. E aí tem milhões de filmes abordando essa temática. E aí, para piorar, acontece um tsunami na Indonésia. Aí, para piorar mais ainda, acontece um outro no Japão. E aí, para assustar, aconteceu no meio do Oceano Pacífico, não, Oceano Índico, eu não sei, Pacífico, Índico. E aí vai chegar também num lado da América Latina, e o Chile e o Equador ficam todos apavorados com isso. O Havaí vai ser encoberto, nós irmãos norte-americanos que moram no Havaí. Nós ficamos, está vendo? Estava lá escrito no calendário maia, 11 de dezembro de 2012, pode escrever, o mundo vai acabar. Eu não vou escrever nada. Se for acabar mesmo, vou fazer uma compra muito boa no dia 10, para vencer no dia 10 do mês seguinte, né? Porque aí pelo menos não vai chegar a fatura do cartão. Outros vão dizer assim, não, mas não é dia 11, é no dia 21. Ah, tá joia, maravilha. Por quê? Porque há uma diferença do calendário maia com o calendário nosso atual, há uma diferença sobre isso, ótimo. Outros já dizem, pode ser no dia 23, 2 dias a mais, 2 dias a menos. Mas todos garantem, do dia 31 não passa. Então, meus amigos, pode ser a última semana espírita chocolatina. Usufruam, abracem as pessoas, comprem livros, façam um lanchinho, né? Confraternizem, porque pode ser que ano que vem não haja. As questões que envolvem as civilizações antigas são muito interessantes, porque muitas delas são de fato reveladoras. As civilizações antigas, conforme a Severo Emmanuel no livro Caminho da Luz, nos trazem uma ciência muito avançada. Nos trazem um conhecimento de vida futura muito avançada para o tempo deles e algumas questões até do nosso próprio tempo, que requerem capacidade de reflexão para entendê-la. O calendário maia prevê ciclos de desenvolvimento da região, do planeta, que, na verdade, contaram até determinado período, até determinado momento. A partir disso, pararam de fazer conta. Vocês imaginam o seguinte, nós estamos aqui nos dias atuais, 2012. A gente faz uma conta para 3050. Quem aqui está preocupado com 3050? Imagina, o que eu vou estar vestindo em 3050? Que corpo eu vou estar vestindo? É uma pergunta mais importante que essa. Então, o povo da época também tinha seus limites de sentido. Fizeram uma conta de determinado período. O problema é que não acharam nenhum calendário depois desse. Então a gente nem sabe se existia um outro calendário guardado. Mas como o calendário deles termina nessa data, você vai dizer, não, vai acabar o mundo. Ou vai acabar um período do mundo. Conforme nós temos idade da humanidade, idade antiga, idade média, idade moderna, nós também podemos entender que nossos irmãos das civilizações antigas, com um conhecimento aprofundado de ciências e com um senso moral também desenvolvido, já começavam a antever que há movimentos onde o planeta passa por transações, por mutações, de ordem física, mas também passa por mutações de convite à transformação moral dos seus habitantes. Da mesma forma que nós somos crianças um dia, passamos pela adolescência, chegamos à idade adulta, chegaremos à idade um pouco mais avançada, que cada vez avançamos mais nessa idade. Vários ciclos da vida. O planeta também passa e a população do planeta também passa. Porque a Terra é uma grande nave onde todos nós somos seus passageiros, experimentando situações, vivendo emoções, compartilhando experiências. Outro aspecto que nos chama a atenção do tópico, ou que nos tem trazido a atenção do tópico, são as catástrofes naturais, conforme abordamos agora há pouco. Está vendo? Aconteceu aquele maremoto, é um sinal. Aquele vulcão lá na Finlândia que paralisou todo o tráfego aéreo na Europa.
vendo é um sinal. É um sinal mesmo, a Terra está mudando. Mas será que é um sinal que a Terra está acabando? Ou é um sinal de que a Terra, enquanto mundo material, está se transformando? Porque isso é inevitável, gente. Isso é inevitável. Lembra lá da Pangeia? Os continentes eram todos reunidos. África com a América do Sul, a Europa com a América do Norte. E em algum dado momento começou um processo de adaptação. Em algum momento, civilizações que estavam nos continentes submergiram, como temos as narrativas de Atlântida. Em dados momentos, continentes novos surgiram. Até 1500, ou melhor, até 1492, nós sequer acreditávamos que existia um continente que nós chamamos de América Norte, Central e do Sul. Então nós vamos compreendendo, a Terra vai se transformando. E o que nós chamamos de catástrofes naturais, que nos chama tanta atenção hoje, porque o processo de comunicação é extremamente rápido. Então aconteceu lá, 1 minuto depois ou menos, a gente já está vendo. Lembra das Torres Gêmeas na América do Norte? Nós tivemos a notícia que o primeiro avião bateu na torre lá do Empire State, na cidade de Nova York. O segundo avião a gente assistiu ao vivo. A gente não foi noticiado, a gente assistiu ao vivo. A gente estava vendo, uma torre pegando fogo. Outro avião, pum! Nós assistimos. Então hoje, nós temos muito mais acesso à informação de processos naturais do globo. Mas ficamos alardeados com essas questões todas. Outro aspecto que envolve estudiosos do movimento espírita e até fora do movimento espírita, a abordagem do que nós chamamos exilados da constelação de Capela, ou do sistema solar de Capela, onde nós temos a narrativa, conforme nos apresentam os espíritos, lembrando também no livro Caminho da Luz, onde nós encontraremos espíritos que são degradados de orbes mais avançados para planetas mais atrasados. Ai meu Deus, então é a hora da Terra. É a hora da limpeza da Terra. Bem, e da limpeza. Pensemos que estamos num universo que se constitui em várias salas de aula. E que a Terra representa a quinta série, sexta série, primeiro ano, pouco importa. E em dado momento, é necessário avaliar quem avança para o ano seguinte e quem tem tendências. Quem avança para o ano seguinte, sai de férias, avança para o próximo ano e começa experiências novas, diferentes. Quem tem tendências, de acordo com o número de tendências, avança e fica na dependência. Mas se passar de 3, se for no ensino médio, você tem que voltar e refazer tudo de novo. Por quê? Porque os seus colegas passaram para uma série e você não está em condição de acompanhá-los. Por quê? Porque você é burro? Não. Porque você é incompetente? Não. Porque eles se aplicaram mais do que você. E aí eles conseguiram. E você, por algum motivo, estava um pouco interessado, tinha outras prioridades, ficou para trás. Esse momento é o que passaram nossos irmãos exilados do sistema solar de Capela, onde o órgão evoluiu intelectualmente, mas principalmente moralmente. E nessa evolução de Capela, alguns não acompanharam principalmente o aspecto moral. Então eles reencarnam na Terra para ajudar o desenvolvimento do planeta Terra e aprender com a dificuldade que tinha no planeta a dar valor ao que eles tinham perdido. Daí vem o conceito de paraíso perdido. E imagina o seguinte, gente, nós estamos em 2012 hoje, na Terra. Temos projetor de multimídia para nos dar suporte à exposição doutrinária. Temos microfone que nos facilita a expressão da voz. Temos ar-condicionado que nos ambienta nesse clima fresquinho da cidade de Colatina. Nem parece que é Colatina, né? Está até com frio para dentro da frente, olha só. Nós temos recursos. A gente tem chuveiro elétrico ou chuveiro a gás. As meninas têm chapinha para o cabelo, luzes californianas, não é verdade?
unha francesinha, né? Nós homens, tem calçadinhas de stretch, né? Aquela molinha assim, ó, que não depila todos os pelos da perna, né? Mais agradável, mais confortável. Não é isso? Nós temos calçados com amortecimento a ar. Olha que fantástico isso. Nós temos carros velozes, carros econômicos, está tendo carro elétrico. Olha que planeta maravilhoso. Imagina que tem encarnar num planeta que não tem água encanada, que não tem luz elétrica, que não tem conforto automóvel. Essas são possibilidades de experimentaram os companheiros que vieram do sistema de capela. Experimentando e conhecendo essas diversas situações, mas com isso, valorizando aquilo que tinham. Alguns compreenderam, seguiram, evoluíram. Outros permanecem. Esse mesmo momento nos explicam, nos apresentam os Espíritos a Terra passa. Um momento de transição, onde 2000 anos passada a mensagem do Cristo. Mais de 4000 anos se compararmos com a revelação de Moisés. Chega a hora onde as ciências estão maduras, as filosofias estão maduras, e nós precisamos de um outro padrão moral do planeta. E nesse padrão moral, alguns de nós, maioria, será convidado a permanecer. Outros que insistem no mal serão convidados a outras experiências. Talvez em ambientes menos felizes, para darmos valor. Tal qual nós fazemos, ou nós experimentamos em nossas vidas. Quando no ato de rebeldia, por exemplo, deixamos a casa dos pais, quero viver minha vida sozinho. E aí vai aprender, tem que pagar conta de água, luz, telefone, ganhar dinheiro para pagar a vida, e fala, nossa, como era boa a casa do meu pai. Nós tínhamos problemas, e muitos. Mas, e assim nós vamos aprendendo. Essas experiências nos fazem mais sábios para passar pelas possibilidades. Vamos então, essa separação de joio do trigo que nos alimenta a cabeça. Então, isso constitui o pano de fundo do que nós chamamos de transição do nosso planeta. A Terra passa por isso. E é verdade. Isso significa o fim de quê? O fim de um período, o fim de uma era, o fim de um momento. Mas significa também o começo de um novo momento. De um momento mais feliz, de um momento melhor. Tudo depende da forma como nós olharmos. Nós devemos dizer o seguinte: se estivermos celebrando o nosso aniversário, vai dizer o seguinte, né? Olha, hoje é dia 3, nosso aniversário é dia 4. O nosso aniversário tem uma festa marcada para 5 da tarde. Mas o nosso aniversário começa às 5 da tarde ou à meia-noite e 1 segundo? À meia-noite e 1 segundo. Dia 4 é o dia do nosso aniversário. Nós celebramos do dia 4 inteiro. Tem gente que tem até folga no trabalho. Dia do seu aniversário, você nem trabalhar hoje não. Tem ganhou folga. Ai, que maravilha. Para você curtir família, para você se divertir, para você dormir até mais tarde, o dia é seu. Então, a gente pode entender que a transição de uma era antiga ou de uma data antiga para uma data nova é um processo que tem início, uma passagem. E não é a festa das 5 horas ainda da tarde, mas é os preparativos que já nos envolvem naquele tipo de emoção. Esse momento, sem dúvida alguma, nós estamos vivendo. E nós podemos perceber isso. A gente percebe a Terra com dificuldades, a Terra com situações constrangedoras, nossos pais com dificuldades, crises morais na vida pública, crise moral na mídia, crise moral nos convívios familiares, nas relações afetivas, nos nossos convívios pessoais, mas também vemos pessoas que buscam fazer diferente, instituições que buscam oportunizar possibilidades diferentes para as pessoas, pessoas que estão buscando cada vez mais autoconhecimento e noção de espiritualidade, independente do aspecto religioso, não importa, porque não é a religião que melhora as pessoas, e sim sua sintonia com a moral divina. Então, que sejamos ótimos católicos, ótimos evangélicos, ótimos espíritas, ótimos judeus, ótimos até ateus, mas homens de bem, dispostos a conviver uns com os outros. Porque o resto a gente aprende no convívio. O resto a gente aprende no convívio. Vamos lá, Rogério.
O tema que aborda mundos de regeneração está todo ele contido e muito bem explicado no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec traçará uma explicação de uma passagem extremamente singela de Jesus, contida no Evangelho de João. Narra Jesus o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido, e que vos retirarei para mim, a fim de que onde estiver, também vós estejais. Jesus já anuncia que o reino dos céus, ou que no mundo espiritual, no universo criação de Deus, há muitas moradas, e que Ele estaria preparando a nossa. A nossa é a Terra, no primeiro momento, mas qual é o nosso planeta? Se nós somos seres imortais, ocupando este corpo material neste momento, nós, em algum dado momento, morreremos. É inevitável. É uma triste notícia, mas nós vamos morrer. Confesso aqui que eu não tenho pressa nenhuma. Né? Vocês espíritos não têm medo da morte. Medo a gente não tem, mas não tem pressa também não. Pode esperar 100 anos, 150 anos. Hoje tem tecnologia, né? Tem cirurgia plástica, tem botox, tem tudo que a gente vai. Não tem tempo, né, Denise? Vai sustentando aí a saúde da forma que é possível. Bem, mas nós morreremos, porque este corpo morre. E vamos para onde? Vamos para uma dessas diversas moradas. Umas mais evoluídas, umas como a Terra. E algumas mais atrasadas do que a própria Terra. É nesse sentido que nós temos a construção da explicação que nos será dada pelo Espírito. Então, a passagem de João, pelo Espírito Santo Agostinho, que é um dos pais da Igreja, respeitado tanto pela Igreja Protestante quanto pela Igreja Católica, e que, de uma forma amorosa, como era no século IV, entre o ano 350 e 400, quando viveu, quando, nascido no norte da África, irá ter acesso a doutrinas filosóficas, se envolverá com a Igreja, buscará entender a arte da retórica, vai trabalhar no campo da educação, transformando os homens. E todo o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo é orientado por Santo Agostinho. Kardec, professor de Política e Universidade Rivaio, Allan Kardec, fará uma explicação sobre a natureza dos mundos, a progressão dos mundos. E o Espírito Santo Agostinho vem e traz todas as informações espirituais das categorias dos mundos, do processo natural de transição entre os mundos, que os mundos acompanham a evolução dos seus habitantes, que os mundos têm processos físicos naturais, que os mundos, ora, passam por situações de maior dificuldade, tudo isso dentro da lei de progresso. Por quê? Para que o novo nasça, o velho tem que morrer. Então nós passamos por processos de transformação. Chamamos então de transição. Santo Agostinho vai tecer comentários sobre isso, explicações, orientações e alguns tópicos que a gente vai compartilhar com os amigos na noite de hoje. Bem, Kardec e Santo Agostinho vão trabalhar dentro das diferentes categorias dos mundos habitados explicações basilares determinantes para cada um de nós. A primeira é que existem algumas categorias de mundos que didaticamente optou-os por classificar como sendo mundos primitivos, aqueles mundos destinados às primeiras encarnações do Espírito, recém-criados por Deus, podemos assim dizer, saídos da mão do Pai, simples e ignorantes, repletos de instintos, com a vida material muito mais pungente do que a vida moral e espiritual,
nós encarnamos nesses órgãos. Nós passamos por isso. Talvez não se lembre, mas a gente viu no filme Os Tempos das Cavernas. Lembra disso? As relações amorosas meninas eram ótimas. O rapaz gostava de você, e pegava um pedaço de pau, ia em sua direção, batia em sua cabeça, te puxava pelos cabelos e levava para a gruta dele. Olha que coisa romântica. Né? Mas desde aquela época, porque os vícios morais existem muito mais nos mundos primitivos do que nos outros mundos, havia a figura do outro. O outro que também te queria. E o que ele fazia? Carinhosamente, ele pegava um pedaço de pau, batia naquele que te bateu primeiro, tirava a vida dele, ia até você, carinhosamente, te batia com um pedaço de pau, te puxava pelos cabelos e arrastava até a gruta dele. Vocês apanharam 2 vezes, meninas. Ou nós passamos 3 vezes. Só se dava bem quem batia. Isso é o mundo primitivo. A forma de resolver os relacionamentos. Alguns de nós insistem em viver assim. Alguns homens e mulheres insistem em viver assim, porque hoje o mundo está moderno. Então hoje a mulher vai com o marido vai com a mulher, beleza. Não tem mais esse problema. Mas denota as nossas características morais extremamente inferiores. No mundo primitivo, esse cenário que encontramos. O mundo de prova e expiação tem características um pouco diferentes. A ciência e o intelecto já estão um pouco mais avançados. Só que os vícios e as dificuldades continuam presentes, continuam ali intensas. Tanto que nós vamos passar por provas, ou seja, passar por situações que nos experimentam nas possibilidades. E quando não passamos dessas provas, nós temos que repetir ou rever o conteúdo que nós não passamos. Chamamos isso de expiação. Expiar, então, é rever aquilo que eu deveria fazer, mas não fiz. Então agora, eu tenho que pagar? Não. Tenho que só me ajustar. Porque ninguém paga nada. Porque Deus não nos cobra nada. Nós só devemos a nossa própria consciência. Então nós não devemos a Deus e a ninguém. Nós não vamos pagar nada a ninguém, exceto a nossa consciência tranquila. Isso apresenta o perfil do nosso órgão. A Terra ainda está nesse órgão. Outro mundo, mundo de regeneração, onde encontraremos uma transição entre 2 mundos, de prova e expiação, e os chamados mundos de tolos. Mundos onde já se vive a felicidade de forma mais plena. O mundo de regeneração é esse período, ou esse mundo que nos permite buscar mais acertar do que errar. Estamos mais propensos ao bem do que ao mal. Estamos cansados de errar. Então nós temos compromisso com o acerto. Virou santo? Não. Porque ninguém vira santo de hoje para amanhã. Processo. Mas de hoje para amanhã eu posso ter um compromisso comigo mesmo. Eu hoje sou uma pessoa. Amanhã eu vou ser a pessoa que eu sou hoje, corrigindo um ponto. E depois de amanhã, mais um ponto. E assim sucessivamente, até atingir o máximo de correções na minha índole, para experimentar a felicidade ao qual todos estamos destinados. Vamos lá, Rogério. Bem, mundos inferiores e mundos superiores, comenta Kardec. Pode abrir todas para a gente, Rogério. Primeira coisa que Kardec nos diz que essa qualificação não é absoluta, ela é relativa. Por quê? O que é mundo superior e o que é mundo inferior? Depende com quem você está se comparando. Ah, eu vivo num mundo muito atrasado. Você está comparando com quem? Vamos pensar a Terra, nosso planeta. Ah, nós moramos no Brasil. O Brasil é muito adiantado ou muito atrasado? Depende com qual país você está comparando. A gente pode dizer assim, nossa, o Brasil é um país ruim, né? Tanta corrupção na política, tanto descaso na gestão pública, tanta maledicência das pessoas. Pois é, mas o nosso país mutila as mulheres quando nascem, impedindo elas da experiência no campo sexual de forma saudável? Não. Não. Há países que ainda vivem isso.
nos comparando com eles, estamos no paraíso. Ah, mas nós já estamos falando dos países nórdicos, onde o desempregado ganha coisa de $3.000 por mês e tem uma vida de amparo do governo muito grande, eu posso dizer, nossa, a gente vive num país horroroso. Então, na verdade, a condição de cada ordem era relativa, mas cada sistema solar vai apresentar planetas que ocupam diversas classes de espíritos, mais felizes, em própria expiação, em estágio primitivo, em estágio regeneradores, faz parte do processo. A Terra, ou a Terra, por sua vez, constitui um desses ordens de prova e expiação, que está sendo convidada a tornar-se um planeta de regeneração. Essa é a transição que estamos passando. Esse é o convite que nos está sendo feito. A pergunta é se nós vamos aceitar esse convite. Porque todo mundo quer ser feliz. A questão é, qual o esforço que eu estou disposto a fazer para atingir a felicidade? Todo mundo quer ter uma vida financeira estável, tranquila. Mas quantos de nós está disposto a fazer um esforço e viver com um pouco menos do que ganha? Para juntar uma fundinha de reserva, fazer uma poupancinha. Dá trabalho. Dá trabalho. Quem está disposto a fazer um esforço de conviver um pouco mais com o seu semelhante? Alguns dizem assim, nossa, casei com aquela companheira, casei com aquele companheiro, estou espiando todas as minhas faltas. E vai continuar espiando. Porque a meta não é espiar, a meta é aprender a amar essa pessoa. É porque você não é casado com ele, porque você não é casada com ela. Não, é. Cada um de nós tem a tampa da sua panela na medida correta. E nós aprendemos com isso. E assim é o chefe, e assim é o filho, assim é o irmão, assim é o primo, assim é o colega. Companheiros, companheiras como nós, passando pela experiência de aprender a relacionar-se. Vivemos num mundo onde a influência da matéria, ou nos mundos inferiores, a influência da matéria ainda é muito grande, ainda se faz muito intensa. Nosso corpo é essencialmente material. Nossas necessidades físicas, essencialmente materiais. E onde o corpo é um desafio para a vivência do espírito. Nos convida a muitas coisas e nos leva muitas vezes a testar. Somos de fato, ou acreditamos de fato, que somos espíritos que estão num corpo, ou nós vivemos como um corpo que acha que tem espírito. Porque muitas vezes, independente da nossa perspectiva religiosa, católica, protestante, espírita, independente, nós pensamos o seguinte: eu acredito em algo depois da morte. Ótimo. Somos então espiritualistas. E daí? E daí? Se você acredita que algo existe depois dessa vida material, como nos preparamos para isso? Nós vivemos para essa vida ou nós vivemos para esta vida atual? Nós temos que então ser convidados a refletir e a compreender um pouco mais sobre isso. Nos mundos mais superiores, narra Santo Agostinho, o homem não procura elevar-se acima do homem, mas acima de si mesmo, aperfeiçoando-se. Quem é o meu inimigo? Quem é que me persegue? O obsessor? O espírito infeliz? Só eu. Em nós está a resposta para todas as nossas dores. E em nós está a resposta e a possibilidade de todas as nossas alegrias. A doutrina dos Espíritos nos convida a essa tomada de consciência, para resgatarmos a responsabilidade da nossa vida, conduzindo-nos rumo àquilo que Jesus nos aguarda há muito tempo, que é a felicidade. Agora, temos que criar o caminho. Temos que criar o caminho. Isso requer a vontade. Não é? O mundo das provas, como eu todo, que a gente já botou, é um mundo que nós já conhecemos. Ou seja, nós da Terra não somos um mundo primitivo. Somos um mundo onde reencarnamos para passar por provas, ou seja, sermos testados, para ganharmos habilidade.
para desenvolvermos possibilidades. Mas também passamos, tem mais um? Também passamos por expiações, que é a oportunidade de reajuste com aquilo onde nós nos desalinhamos, onde nós perdemos um pouco do caminho. Um outro mundo, vamos lá? Os mundos regeneradores nos convidam, então, a deixar um pouco de lado os vícios do passado e experimentar mais o acerto. Por isso ele regenera. Ele reconstrói aquilo que está equivocado. Mas para isso, quem nasce nesse mundo tem que ter compromisso com o acerto. Não é mais o espírito ou não é mais o ser humano que se compraz com o mal, que deseja só para si e esquece do seu semelhante. É uma outra perspectiva. A transição entre os mundos de expiação e mundos felizes se dá nesses orbes. É aonde a Terra está indo. Vamos deixar de ser só de expiação e prova. Vamos continuar tendo provas a passar por elas. Mas as dores vão começar a diminuir paulatinamente para aqueles que assim se comprometerem. Ainda estaremos sujeitos à lei da matéria. Porém, a equidade preside as relações sociais. Nós vamos entender que não tem prazer nenhum em você ser muito rico ou você ter tudo se você tem um irmão que não tem nada. Não adianta eu poder ter um carro 0 km moderno com todos os acessórios se eu tenho que pagar um seguro absurdo porque alguém pode querer pegar esse carro de mim. E ele é mau, quem quer pegar o carro de mim? Não. Pode ser que ele não tenha as mesmas oportunidades. Quem tem essa oportunidade? Eu faço parte disso. Nós fazemos parte disso. Mais governos, mais gestões públicas, nós, enquanto indivíduos, fazemos isso com as pessoas que estão ao nosso redor, dando oportunidades e compreendendo que eu não posso ser feliz se existe alguém infeliz ao meu lado. E aí eu desenvolvo um sentimento de fraternidade maior por ele. No mundo de regeneração, ou dos mundos regeneradores, todos reconhecem Deus e tentam caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. Ou seja, esse sentimento inato na criatura que está em nossa consciência, de que somos filhos de um Pai maior e que a Ele buscamos, as pessoas buscam viver. Então, nessa entrada de transição para o mundo de regeneração, é viver a essência de que sou um espírito, sou um ser imaterial no sentido pleno e que busco viver plenamente dentro de uma moral universal que está contida nas leis de Deus, bem explicada pelo Evangelho de Jesus. Porque ali eu vivo bem comigo e com aquele que é meu semelhante. Vamos mais, Rogério, para a gente poder caminhar para o encerramento. Aqui a felicidade ainda não é perfeita, mas quando você está no meio de uma tempestade, onde a chuva está muito forte, o frio está intenso, qualquer cobertura, qualquer teto, ainda que com seus defeitos, com um furinho aqui e outro acolá, que você põe um balde ali para poder evitar que a casa encharque toda, é muito melhor do que estar exposto ao tempo. Esse é o mundo regenerador. É um mundo onde nós temos um teto. Por quê? Porque estamos construindo esse teto. Vamos lá. Existem provas, abordamos isso, mas sem as angústias da expiação. Nesse sentido, a progressão dos mundos. Vamos compreender que progresso é uma lei da natureza. Então, nós aqui estamos para progredir. Mas progredir envolve esforço, envolve transformação, envolve processo. Que tudo morre para renascer. Então, nessa transição planetária, se acontecer no dia 11 de dezembro, no dia 21 de dezembro, 23 de dezembro, ou na pior das hipóteses, 31 de dezembro, do mundo acabar, fiquem tranquilos. O máximo que pode acontecer conosco é desencarnarmos. Porque ninguém morre. Porque ninguém morre. Ah, não, já entendi, o mundo não vai acabar, mas vai acontecer um maremoto, um terremoto,
uma tsunami, um vulcão. E muita gente vai morrer. Pode ser. E se eu estiver por lá? Morra com dignidade. Não é isso? Não é o Chico que falou isso pra gente? Isso. Olha, qual que é o problema? Se tsunami vai acontecer, porque o mundo tem aproximação. Vulcão vai explodir. Um avião está voando. O avião é feito de quê? Matéria. Matéria é perecível. Os elementos físicos e materiais que compõem o avião desgastam. O avião pode cair um dia? Pode. Qual é o problema? Você está dentro. Mas se estiver dentro, relaxa. Senhor, que queres que eu faça? Conforme Paulo está do caminho. E deixa morrer. Porque quem vai morrer é o corpo. Falar é fácil. Claro que falar é fácil. Mas se a gente não começar a pensar sobre isso todo dia, a gente não vive. Se nós não pensarmos nisso todos os dias, nós não vivemos. Do tipo, lá em casa nem fala de morte. Ligou um pessoal para casa para vender seguro ou auxílio funeral. Deus me livre! Não fala em morte que atrai. Pode demorar 80 anos para uns, 90 anos para outros, 150 anos para outros, mas, triste notícia, nós vamos morrer. Vamos morrer. E se você for fazer um plano como esse, faça, para não dar trabalho para os outros que ficam atrás. Você dá um trabalho, gente, você imagina? Porque o processo de morte é importantíssimo. Ele é a libertação do espírito do corpo. Só que para quem fica, há o componente de saudade, que é muito saudável. Ok? É muito saudável. Assim, vocês espíritas não sentem saudade. Claro que sentimos. Vocês não choram. Claro que choramos. Porque se não sente saudade, se não chora, é terapeuta depois. Trabalhar isso. É processo. É natural. Agora, se nós nos preparamos para isso, quando chega um momento, nós passamos melhor. Poxa vida, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu filho desencarnou. Ai, que saudade. Qual é a vantagem da saudade, gente? Saudade, ela é resolvida um dia. Um pouco mais para frente, um pouco mais para trás, mas ela é resolvida. A morte não. Agora, nós evitamos pensar sobre isso, ou falar sobre isso, mas para renascer tem que morrer. Então, o mundo não vai acabar em 2012, mas se acontecer qualquer coisa, porque o mundo está em transformação, porque as placas tectônicas estão se assentando, esquece a parte física e fala assim, como eu vou estar nesse dia? Quer ver um exercício excelente que nós devemos fazer? Bem, vamos partir do pressuposto que o mundo vai acabar no dia 11 de dezembro. Vou dar mais uns dias. 23. Mais uns dias. 31 de dezembro. Ok? Como é que eu vou morrer? O filósofo alemão Friedrich Nietzsche dizia que nós deveríamos viver com a perspectiva da morte todo dia. Porque quando você descobre que vai morrer amanhã, você começa a pensar, o que eu vou fazer nas minhas últimas 24 horas? Então vamos lá. Vamos pensar aqui agora, para a gente poder caminhar para o nosso encerramento. Se nós fôssemos morrer no dia 31 de dezembro de 2012, nós aqui e os nossos amigos internautas também, a gente não morrer sozinho. Como é que nós vamos nos encontrar do lado de lá? O que eu estou fazendo pela minha vida para quando sair desse corpo, sair bem? Eu vou ser aquele que vai se desesperar se vier a onda? Ou vou ser aquele tipo, se der eu pego um jacaré? Eu vou ser aquele que quando treme o chão, fala, ai meu Deus, não está abrindo. Ou sou aquele, caramba, é a melhor plataforma vibratória que eu já vi no universo. Vibra tudo. São formas, ainda que jocosas da brincadeira, mas formas de cada vida. Se está todo mundo achando que o mundo vai acabar, e daí? O que você faz se o mundo acabar? Vou viver a vida ao máximo, todos os prazeres materiais. Perdeu tudo. Porque vai morrer, dia 31 acabou tudo. E infelizmente, ou melhor, graças a Deus, nós somos espíritos eternos. Essa vida é uma etapa transitória.
Nós vamos deixar esse corpo de lado e vamos buscar felicidade. Isso vai acontecer. Quando vai acontecer? Pode ser amanhã. Não precisa ser agora, tá, gente? Porque atrapalha o estudo, tá? A organização não dá problema. Mas quem nos garante que amanhã nós não vamos nem acordar? Já pensaram nisso? Ai, meu Deus do céu. Não, verdade. Nós morremos um pouco todos os dias, quando dormimos. É um exercício. Detalhe, 1/3 da vida das pessoas normais que conseguem dormir 8 horas por dia, eu não sou essas pessoas, infelizmente, 1/3 da vida passa dormindo, ou seja, fora do corpo. Então nós sabemos como é que é. Mas qual é o problema? Que a gente é teimoso, quer dizer assim, não, eu não sei se é verdade, eu vou na casa espírita, eu vou na minha igreja católica, eu vou na igreja protestante, e lá o padre fala da vida eterna. O pastor me avisou e me falou da possibilidade de reencontrarmos o rebanho do Senhor. Ótimo! A forma como você encara isso não tem problema. A pergunta é, vai como para o rebanho? Vai encontrar como o Senhor? O Senhor está chamando, e aí? Deus, espera aí que eu estou aqui com a vida toda largada na terra, dá um tempo aí. Não vai ser assim. Não vai ser assim. Eu quero ir para o mundo feliz. Então o que eu faço hoje para o mundo feliz? Pensa assim, ó, pode ser dia 31, o último dia. O que eu vou fazer até o dia 31? Ah, mas se o mundo vai acabar até 31, olha que coisa boa. Eu posso ter antecipado muita coisa até o dia 31. E aí então, eu já entro em 2013 com um saldo positivo. E aí continuo fazendo mais por mim, pelo meu semelhante, aprendendo mais coisas, crescendo na ciência, crescendo no afeto, crescendo no convívio com os semelhantes, porque essa é a essência da nossa vida. Nós nascemos nesse planeta para experimentar situações que nos ensinam a desenvolver a nossa capacidade intelectual e, principalmente, a conviver uns com os outros. Porque se nós aprendemos a conviver uns com os outros, o resto vai. O resto vai fácil. Agora, o esforço é disso. Então, se alguém quer continuar desejando, acreditando que o mundo vai acabar, só pensa assim, como que eu vou estar no dia do acabamento? No dia que passarem a régua espiritual do mundo, como é que eu vou estar? E na verdade, pensemos, e se for amanhã? E se for daqui a 2 horas? Como que eu estou? Eu sou um corpo que acha que tem espírito? Ou sou um espírito que agradeço a oportunidade de ter um corpo e de viver todas as alegrias e todas as dificuldades que a vida me apresenta? E a partir disso, buscar aurir forças, superar as dificuldades, para quando vier a data de eu ir de verdade, eu ir em paz com a minha consciência, olhar para trás, ver meu corpo cair e falar, obrigado, corpo. Como você me foi útil, como você me valeu, como você me proporcionou dificuldades, experiências, dores, mas como você me deu capacidade de pensar, de exercitar meu pensamento, de trabalhar meu afeto, de encontrar pessoas, de abraçar algumas, de ver outras. Como foi bom! E aí, vamos encontrar a vida verdadeira, a essência do nosso existir. Rogério, para a gente encerrar, os mundos então também progridem, é o que está acontecendo na Terra. Para isso, estão reencarnando na Terra espíritos novos, novas gerações de espíritos, que são seus filhos, ou alguns de vocês, que têm um compromisso com a Terra. Então, cuidemos das nossas crianças, cuidemos dos nossos jovens, para que eles recebam um mundo melhor e nos devolvam, na próxima encarnação, um mundo que nós desejamos. Por quê? A bem da verdade, nesse processo todo, quem está no reino? Quem nos conduz? Quem nos dá o suporte e a segurança de que nós não estamos sozinhos? De que nós estamos aqui amparados? De que qualquer dificuldade pode ser só um aprendizado. Nós não somos sabatizador. Nós não estamos aqui para pagar, mas para aprender.
Nós estamos aqui para encontrar sentido nas nossas diversas vidas. E nós não estamos sós. Porque no leme das nossas existências está Jesus, o nosso mestre, a nossa referência maior. Conduz a terra desde sua criação e espera por nós. E nenhum irmão da categoria de Jesus, representante direto da mensagem de Deus, deseja a dor dos seus irmãos. Ou, se quisermos envolver Jesus na atmosfera familiar, paternal e maternal, nenhum pai ou uma mãe quer seu filho em dor e em dificuldade, quer seu filho em alegria, quer seu filho em felicidade. Ele nos espera. O convite está posto nesta transição planetária, que nós possamos reencontrar o nosso compromisso com o nosso aperfeiçoamento, aceitarmos toda e qualquer transformação natural que passe de ordem terreno, porque ele é material e precisa se desenvolver, mas que, qualquer que seja a situação, nós estejamos prontos para, não o momento do fim do mundo, mas do fim de uma perspectiva antiga de humanidade. De uma humanidade mais comprometida com seus equívocos do que com o sentido da vida e com a moral de Deus. E que a partir desse encontro com a moral divina, nós reorientemos nossas vidas. E encarnemos neste mundo, enquanto o mundo é generador, para desenvolvermos mais virtudes, para compreendermos um pouco mais sobre nós mesmos e nossos semelhantes. E assim, vida após vida, dia após dia, saberemos com certeza e com segurança o motivo de passarmos pelas experiências que passamos, e saberemos que somos aqueles herdeiros da terra, pois teremos ou estaremos na busca constante do coração brando e do coração pacífico, conforme nos convida o Mestre Nazaré. É na certeza de cada coração aqui presente, na Semana Espírita Palatina, em todos os dias que aqui se realizam as atividades, nas casas espíritas, nas demais instituições religiosas, na certeza de que temos esse compromisso de encontrarmos essa felicidade, essa paz, é que desejamos a todos nós serenidade para nos encontrarmos e vivermos também nessa transição planetária, no mundo de regeneração que aguarda por nós, que conta com a nossa colaboração. Que o Mestre Jesus abençoe a todos, hoje e sempre. Muita paz.